Aleluia. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Oh, glória a teu nome, Senhor. Você pode levantar suas mãos e render graças ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela bondade, fidelidade, a graça, a provisão, o suprimento, cura, saúde divina. Tanta coisa para agradecer. Aleluia. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Adoração e ações de graças são boas ferramentas para nos aquietarmos e recebermos a palavra. Porque quando coisas vêm para tentar roubar a sua paz, coisas vêm para te inquietar, quando você começa a render graças ao Senhor, a reconhecer a boa mão dele sobre a sua vida, a reconhecer as coisas boas que têm acontecido na sua vida, que vem de Deus, porque dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele é bom. Tudo de bom que tem acontecido na sua vida vem do Senhor. É por isso que a palavra diz que nós não temos nada que não nos tenha sido dado pelo Senhor. Então, renda graças ao Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor tem nos guardado, nos mantido seguros. Estamos protegidos. Estamos escondidos. Oh, aleluia! O mal não pode nos alcançar. Estamos num lugar seguro. Estamos em Cristo. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Você está feliz? Glória a Deus. Aleluia. Pegue sua Bíblia aí, se você trouxe sua Bíblia. Se você tem ela dentro do seu smartphone ou do seu tablet, pegue também. Aleluia. Vamos fazer uma confissão. Levanta a sua Bíblia para fazer raiva no diabo mesmo. Ele não quer que você ame a Bíblia. Mas nós amamos a Bíblia, amém? Ela é a palavra de Deus. Amém. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: meu coração está aberto. Minha mente está alerta. Eu vou receber a sua palavra. Pois uma só palavra, vinda de Deus, pode mudar, está mudando a minha vida e o meu ministério para sempre. Diga amém, glória a Deus, aleluia. Dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado e pode se assentar. Aleluia. Gente crente é gente feliz. Amém. Se você é da fé, o seu rosto tem que dizer isso. Amém. Quem é da fé anda em alegria. Quem é da fé tem estampado no seu rosto essa atitude de fé. O espírito da fé é visível. Amém. Sabe, alguém pode te perguntar como eu vejo o espírito da fé. É só olhar para o seu rosto. Para a sua alegria. Não importa o que você está enfrentando, não importam as circunstâncias, quem é da fé tem sempre um sorriso no rosto. Amém. Crente não está em greve de sorriso. Aleluia. Tem uma passagem bem conhecida e é exatamente sobre isso que vamos falar, sobre fé. Amém? Quantos amam ouvir sobre fé? Aleluia. É por isso que a Bíblia fala muito sobre fé. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, a Epístola de Judas, ou a Carta de Judas. Só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 3. Aleluia. Diga: eu sou da fé. Amém. Amém. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, somos, no entanto, da fé. Somos da fé. Amém? Somos chamados de família da fé.
Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o seu sobrenome é fé. Você é da família da fé. Glória a Deus. Judas, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: amados, tem algum amado do Senhor aqui? Então está falando com você. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Aleluia. Então, a fé que nós temos foi entregue a nós uma vez por todas. Quando você nasceu de novo, segundo aquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, nós recebemos uma medida de fé, ou a medida da fé, melhor dizendo. Não foi uma medida de fé, mas recebemos a medida da fé. Ninguém recebeu uma medida maior do que outro. Não existem pessoas que receberam uma grande medida de fé e outros receberam uma pequena pitadinha de fé. Não é assim. Todos nós recebemos a medida de fé. Amém. E através dessa fé nós vivemos. Não há desigualdade no reino de Deus. Deus nos ama a todos igualmente e Ele não favorece alguns e desfavorece outros. Então a mesma medida da fé que eu recebi quando nasci de novo, você também recebeu. A mesma medida da fé que Pastor Bud recebeu quando nasceu de novo, você recebeu também. A mesma medida da fé que Smith Wigglesworth recebeu quando nasceu de novo, você também recebeu. A mesma medida da fé que Kenneth E. Hagin recebeu quando nasceu de novo, você recebeu também. Por que é que eles tiveram resultados maiores que o nosso? Se recebemos a mesma medida da fé? Porque eles viveram pela fé. E fizeram com que a fé que eles receberam crescesse. E a gente pode fazer também. Amém. Amém. Podemos melhorar os nossos resultados. E essa é a vontade do Senhor. Eu sei que você tem vivido uma vida abençoada, próspera, de alegria, de paz, que excede todo o entendimento. Eu sei que sua família está sendo abençoada. Eu sei que você está experimentando coisas grandes no Senhor. Mas Deus tem mais. Amém. Aleluia. Você pode dizer, pastor, está tudo certo, minhas contas estão todas pagas, está tudo fluindo, está tudo dando certo, minha família é bem-sucedida, meus filhos estão firmados no caminho do Senhor, está tudo fluindo, está tudo acontecendo, não tem mais nada que eu possa desejar. Ainda assim, Deus tem mais para você. Porque o que Ele faz por nós, segundo a Bíblia, é infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dEle, que opera em nós. Amém. O infinitamente mais é feito por Deus, mas nós recebemos pela fé. Amém. Amém. É segundo o poder dele que opera em você. Tudo que você precisa está dentro de você. Amém. O reino é chegado até vós e está em vós. Por isso nós não cantamos, venha o teu reino, o reino já veio. Amém. E ele está dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Você não sai por aí procurando o reino de Deus. Enquanto você está procurando o reino de Deus, é como um cachorro correndo atrás do rabo. O reino está dentro de você. Amém. Amém. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você tem os três dentro de você. Você é a justiça de Deus, você tem a paz que excede todo entendimento e a alegria, fruto do Espírito. A alegria do Senhor é quem nos fortalece. É por isso que precisamos viver pela fé. Agora, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala algo precioso demais, e eu li esse versículo em algumas versões. Se você tiver alguma versão que diga diferente disso, mas todas as versões que eu li hoje diz a mesma coisa. Devemos batalhar diligentemente pela fé. Então tem muita gente batalhando por causa de dinheiro, muita gente batalhando, lutando por dinheiro, batalhando, lutando por posição, batalhando e lutando por promoção. A Bíblia nos ensina a batalhar diligentemente pela fé. Você não vai brigar com ninguém. Isso dá intenção de esforço, dedicação, de empenho. E não é de qualquer jeito, é diligentemente. Sabe, se há algo que você tem que se empenhar, se há algo que você tem que se dedicar na vida, é a viver pela fé. Amém. Temos que batalhar diligentemente por viver pela fé. A vida é vivida pela fé.
Não há uma outra vida a não ser pela fé. Viver sem fé não é viver, é sobreviver. A verdadeira vida, a qualidade de vida de Deus, vida eterna, Zoe, é vivida pela fé. Ou melhor ainda, acessada pela fé. Não há viver a vida de Deus sem ser pela fé. Se você não está vivendo pela fé, você não está vivendo a qualidade de vida de Deus, que é o que Ele tem para você. Amém. Está ficando quieto. Mas você tem a medida da fé. Você tem a medida da fé. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho essa medida da fé. Então você precisa nascer de novo. Porque se você nasceu de novo, você tem a medida da fé. Porque você não tem desfrutado tanto, porque você não tem feito essa medida da fé crescer. Recebemos a medida da fé que sempre cresce. À medida em que a gente pratica a palavra, à medida em que a gente exercita a fé, e à medida em que oramos no Espírito Santo, edificamos a nossa santíssima fé. Amém. Agora, tem alguns textos que você conhece bem, eu também, mas eu quero ler novamente com vocês eles. Em Abacuque, e agora a gente vai facilitar a vida de quem tem smartphone, tablet. Se os meninos lá da produção puderem ajudar aqui. Abacuque, no capítulo 2, Abacuque 2, versículo 4. Quando a gente fala de Abacuque, a gente sempre lembra do versículo que diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, mas onde está esse bendito livro de Abacuque? Está na sua Bíblia. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Eu também, aleluia. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Essa palavra reta quer dizer também, dentre muitas coisas, honesta. Sabe, uma pessoa soberba, ela, antes de tudo, é desonesta consigo mesmo. Porque uma pessoa soberba, ela não admite erros. E para você viver pela fé, você precisa de um pouco de humildade. Porque uma pessoa soberba, ela continua tendo problemas e consequências ruins na sua própria vida, mas ela não admite que o erro está nela. E é por isso que ela não sai daquela situação. Ela sempre tem um mais, ela sempre tem uma explicação, ela sempre tem uma justificativa, mas ela não tem a capacidade de reconhecer que ela não está conseguindo sair daquele problema. Sabe, uma pessoa humilde, ela reconhece que sem fé, ela não vai conseguir sair do problema. Porque tem coisas que fogem da sabedoria e inteligência que a gente tem para sair de problemas. Tem coisas que a gente vai conseguir vencer somente pela fé. Amém. As pessoas desanimam, as pessoas se decepcionam consigo mesmo. E o pior problema é quando a pessoa desiste dela mesma. Sabe, eu já disse algumas vezes aqui, eu me deparei muito com isso quando fazia abordagem à população em situação de rua. Tentando convencer aquelas pessoas que estavam em situação de rua a voltar a ir morar num abrigo, ou passar um tempo num abrigo. E a maioria delas já tinham desistido. Algumas diziam, eu já fui presbítero, eu já fui crente, eu conheço os hinos da harpa. E as pessoas falavam, citavam versículos, mas elas não conseguiam sair daquela situação. Algumas delas eu ouvi toda a história delas. E algumas pessoas que conheciam aquelas pessoas diziam, olha, eu lembro dele no passado, ele andava com a família, ia para a igreja de mão dada, o marido, a esposa, os filhos, mas hoje está vivendo nessa situação de rua. Sabe, desistiram de si mesmos. E sabe, isso é consequência de erros após erros, após erros, após erros. Pessoas errando os mesmos erros. Pessoas caindo nos mesmos buracos, escorregando nas mesmas cascas de banana. E se decepcionando consigo mesmo, porque ninguém quer errar o mesmo erro mais de uma vez. Amém. O problema é que a gente está tentando superar erros com a nossa própria força, na nossa própria habilidade. E a Bíblia diz que o que vai me fazer vencer o mundo é a minha fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Amém. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não estava dizendo que venceu por nós, mas ele estava dizendo, eu sou o exemplo.
Eu sou o modelo, eu venci o mundo. E como é que Jesus venceu o mundo? Pela fé. Vivendo pela fé. Amém. Mas é preciso ter um pouco de humildade, no mínimo um pouco de humildade, para reconhecer que tudo que a gente fez até agora não produziu tanta coisa assim. Então deve ter um outro caminho. Talvez, possivelmente, eu esteja errado. Eu não sei se você já errou. Eu já errei. Eu não sei se você já falhou alguma vez na sua vida. Mas sabe, às vezes a gente erra. Mas que bom que a gente tem uma saída em Deus. Eu ouvi o profeta Herênio Ramiro dizer certa vez, errar não é o fim do caminho, mas é uma oportunidade de começar de novo. Agora da maneira certa. Amém. Ainda que você tenha errado, está diante de você uma nova oportunidade. Agora viva pela fé. Sabe, o soberbo não vai conseguir admitir que ele não tem condições de sair daquela situação. Ele vai continuar dando cabeçada, tentando e errando e falhando e trazendo consequência ruim para a sua vida e para a sua família, mas vai insistir naquele erro e vai passar ano após ano, após ano, após ano, após ano, e as coisas não vão acontecer. Uma simples atitude de humildade podia reverter toda a história. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus, eu vou buscar na palavra e vou viver pela fé. Amém. Amém. O soberbo, sua alma não é reta nele. Uma outra tradução para essa palavra aqui no hebraico é agradável. Sua alma não é agradável nele. Uma pessoa soberba é desagradável. Como disse no começo, uma pessoa crente da fé tem um sorriso no rosto. Seu semblante é agradável. As pessoas são atraídas, querem estar perto. Porque aquela pessoa, por mais que você esteja passando por problemas e esteja triste, você sabe que perto daquele crente, você vai ser influenciado pela alegria dele. Uma pessoa soberba é desagradável. Porque ela acha que está sempre certo, ela sempre vai encontrar um defeito, ela sempre vai encontrar um problema, ela é pessimista, ela é negativa, desagradável. O soberbo, sua alma é desagradável. Mas o justo, diga, mais o justo. Mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. O justo, aquele que é justificado, ele viverá pela sua própria fé. Agora a gente sempre diz isso. Fé, nós não usamos como uma saída de emergência, ou como aquele botão ou alavanca de SOS, quando começa um incêndio no prédio, aí tem lá, quebre esse vidro. Você não usa fé assim. Fé não é, você não usa fé quando você está doente, você não usa fé quando você está passando por dificuldade financeira, você não usa fé quando está enfrentando uma crise familiar, você vive pela fé. O justo viverá pela sua fé. Quando o sintoma de doença bater na sua porta, você já está posicionado em fé. Quando o problema financeiro chegar, você já está posicionado em fé. Quando crise familiar que quiser se levantar, já vai te encontrar em fé. O justo vive pela fé. 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, ele vive pela fé. Ele não vive de outro jeito. Ele não vive pelo oxigênio que ele respira. Ele vive pela fé. Se faltar oxigênio, a gente continua crendo. Amém. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se faltar comida, a gente continua de pé. Amém. Porque somos da fé. Amém. Vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. E não é à toa que isso é dito na Bíblia mais 3 vezes. Não apenas dessa vez aqui no Velho Testamento, mas mais algumas vezes é dito isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, abra sua Bíblia porque é bom que você tenha esses versículos marcados na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Você achou? Diga,
Diga, eu não vou para o inferno. Quem achou? Só quem achou. Quem não achou também não vai não. Romanos 1,17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito? Como está escrito? O justo viverá por fé. Ele não usa a sua fé quando ele está enfrentando um problema na igreja. Ele não usa a sua fé quando ele está almejando um cargo na igreja. Ele vive pela fé. O justo vive pela fé. Amém. Aleluia. Diga, eu sou justo. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. Pastor, já ouvi tanto sobre fé. Vai ouvir mais um tanto. Porque foi fé que nos trouxe até aqui. E é fé que vai nos levar até o lugar onde temos que chegar. Amém. Aleluia. Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Diga, pela fé. O justo viverá pela fé. O justo vive pela sua fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. Todavia, o meu justo, você é a justiça de Deus. Amém. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Ele é o seu proprietário, é o seu dono. Por isso ele diz assim, o meu justo, aqueles que são meus, viverão pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém. Então, se você é do Senhor, você precisa viver pela fé. E se você retroceder nessa caminhada de fé, Deus não tem prazer em você. Agora, por que é que Deus não tem prazer naqueles que deixam de viver pela fé e retrocedem? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se não vivemos pela fé, nós não acessamos aquilo que foi comprado pelo sangue de Jesus e que nos pertence. Amém. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Você não é curado quando você está doente e recebe uma oração. A sua cura já foi comprada. Você recebe pela fé o que te pertence. Amém. Da mesma forma que você foi salvo pela fé, você é curado pela fé. Jesus não morre de novo e não derrama o sangue de novo cada vez que alguém aceita Jesus. Ele já fez de uma vez por todas. Então, quando alguém recebe a palavra e crê, ele recebe aquilo que pertence a ele. Então, ele é salvo. Pela graça foi salvo. Porque ele recebeu pela fé a salvação que já foi providenciada há mais de 2000 anos atrás. Cura também foi providenciada junto com a salvação. Faz parte do mesmo pacote. Então recebemos pela fé. Agora, se eu decido abandonar o caminho da fé, se eu não vivo pela fé e retrocedo, e um sintoma de enfermidade bate na minha porta, eu não terei como usufruir daquilo que é meu por direito, daquilo que legalmente me pertence. Porque eu só tenho como acessar o que Jesus comprou para mim pela fé. Tudo que você precisa já está disponível. Fé é o gatilho que libera o que te pertence ou traz a manifestação daquilo que já é seu. Amém.
Então, uma pessoa soberba não consegue admitir isso. Provavelmente não aconteceu na minha vida porque Deus tem um propósito nisso. Não aconteceu na minha vida ainda porque Deus não quer que aconteça. Porque se Ele quisesse, Ele faria. Não, Ele já fez. Tanto Ele quer que aconteça que Ele providenciou para você em Jesus Cristo. Antes de você nascer, antes de você se tornar um pontinho lá no ventre da sua mãe, já havia sido providenciado tudo o que você iria precisar. Já está disponível para você cura divina, já está disponível para você uma vida de prosperidade, já está disponível para você bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém. Já está tudo disponível. A gente só precisa usufruir. Amém. Algumas pessoas dizem e consideram a maldição maior do que a bênção. Nunca será. Quando Deus criou o homem, já estava tudo disponível para que Deus abençoasse o homem com o que ele já tinha providenciado. A maldição não vem antes da bênção. O que acessa a bênção, o que nos dá acesso à bênção, é a nossa fé. Então ele já te deu a medida da fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas, fé foi entregue a você. Agora viva pela fé. O problema é que nós queremos viver na força do nosso pensamento, na força do nosso braço, nas habilidades e nos conselhos de pessoas que não têm a palavra. Sabe, tem muita gente inteligente por aí, a Bíblia fala de pessoas sábias também, e existem alguns tipos de sabedoria que não são sabedorias de Deus, ou que não é a sabedoria de Deus. A Bíblia fala de uma sabedoria terrena, de uma sabedoria animal e de uma sabedoria demoníaca ou diabólica. Não é porque alguém tem um conselho sábio que você tem que se entregar àquele conselho, que você tem que se submeter àquele conselho. Nem todo conselho sábio é de Deus. O conselho sábio que é de Deus está alinhado com a palavra. Então ande no conselho da palavra. Amém? Porque só a fé no conselho da palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Jesus é o poder de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Se você anda em Jesus, se você anda na palavra, você está andando na sabedoria de Deus. Amém. Aleluia. Então devemos andar e viver pela fé. E se retrocedermos, Deus não tem prazer. Por que Ele não tem prazer? Porque nós não desfrutamos daquilo que é nosso por direito. Amém. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse do Fred deu uma outra versão desse versículo e ela disse: bendito seja o Deus Pai, que nos tem abençoado com tudo aquilo que o céu tem desfrutado agora. Oh, aleluia. Tudo que o céu está desfrutando nos pertence. Tudo que o céu está desfrutando agora pertence a você. Não há doença no céu, não há miséria no céu. Jesus já ainda na antiga aliança, ainda não tinha inaugurado a nova aliança. A nova aliança é baseada em melhores e superiores promessas, amém? Ninguém tem vontade de voltar para a antiga aliança, já que a nova aliança traz todas as coisas boas da antiga e tem um grande acréscimo. Então a gente não quer voltar para a antiga aliança, a gente vive na nova aliança. Amém. Mas na antiga aliança ainda não tinha sido inaugurada a nova aliança. Jesus, quando ensina ao povo, aos discípulos, a pedido deles, a orar, porque eles estavam vendo o sucesso do ministério de Jesus. E eles entenderam que Jesus estava tendo sucesso no seu ministério porque tinha uma vida de oração. Amém? Então eles disseram: Jesus nos ensina a orar. Mestre, nos ensina a orar. E Jesus ensina eles a orar, dá algumas dicas e tem aquela oração que alguns usam como prece ou como reza, mas que é um modelo de oração, mas que não está contextualizado para a gente, porque está na antiga aliança ainda. Amém. Amém. Jesus diz, por exemplo, para eles, nessa oração que ele ensina lá em Mateus no capítulo 6, venha a nós o teu reino. Está num outro contexto, num outro tempo, porque o reino já veio. Amém.
E já está em nós. Então hoje nós não oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o reino já veio. Mas ele diz algo tremendo, ele diz, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. A vontade de Deus nos céus é a vontade de Deus para nós hoje aqui na terra. O céu é um lugar de paz? Diga sim, por favor. O céu é um lugar de paz? Vou te dar outra chance. O céu é um lugar de alegria? O céu é um lugar de provisão? É assim que Deus quer a sua casa. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de provisão, um lugar de suprimento, um lugar de saúde divina. Oh, aleluia, um lugar de harmonia, um lugar sem guerra. Aleluia! Seja feita a tua vontade, aqui na minha casa, como ela é feita no céu. Aleluia! O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o que diz o versículo 39 do capítulo 10 de Hebreus. Nós, porém, diga isso, diga, nós, porém, somos nós mesmos falando, a gente faz coro com esse texto, com esse versículo aqui. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oh, aleluia! Nós somos da fé. Nós não somos dos que retrocedem. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar atrás. Nós somos da fé. Não somos dos que retrocedem. Então, quando alguma circunstância vier, quando algum problema vier, você precisa dizer para as circunstâncias, você precisa dizer para os problemas, eu sou da fé. Sabe, o diabo não vai me tirar do lugar que Deus me colocou, porque eu sou da fé. Nós não somos dos que retrocedem. Sabe, pressões, problemas, dificuldades, todo mundo passa na vida. Mas problemas, dificuldades, pressões, não tem poder para nos tirar do lugar que Deus colocou a gente em Cristo. A gente precisa perseverar, fica firme. Deixa o problema vir, ele vem e vai. Problema passa. Sabe, problemas, qualquer que seja, passa. O problema é quando a gente quer viver nele. A gente se agarra àquele problema que tem força e uma sentença divina para passar e não permanecer, e a gente se agarra nele. E a gente quer viver naquele problema, falando daquele problema, vivenciando aquele problema, se lamentando por aquele problema, se lamuriando pelo problema, murmurando do problema, e conversando do problema, e fazendo conferências do problema, reuniões do problema, ligando para falar do problema, mandando um WhatsApp para falar do problema. Deixa esse problema embora. Larga isso, solta isso. Não é isso que a gente tem que se apegar, não. Deixa esse problema embora, esse problema vai passar. O problema vem, vai. Sabe, pode ser um problema difícil. Eu não estou desconsiderando o que você está enfrentando, não. Talvez você diga, pastor, está sendo muito insensível, porque ele não sabe o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Realmente eu não sei, se você não me contar. E mesmo que você me conte, eu não vou conseguir medir a dimensão do problema que você está vivendo. É um problema grande demais para você. Mas Deus é maior. Deus é maior, não fica considerando o problema, considera Deus. Não considera o problema, considera a palavra. Não considera o problema, considera o Espírito Santo que habita em você. Tudo passa. Tudo passa. Seja sincero comigo e faça uma avaliação do que ficou para trás, de coisas que você já viveu, situações que talvez quando você estivesse vivendo ela, você dissesse assim, nunca vou sair desse... Isso é o pior problema da minha vida. Eu não sei como vai ser minha vida daqui para frente. Você não está vendo como é a sua vida daqui para frente? Não passou. Vai passar, fica tranquilo. Fica firme em Deus, considera a palavra, não volte atrás. Não seja dos que retrocedem. Sabe, o retroceder é o propósito do diabo em enviar o problema. As pressões, o problema vem do inferno para fazer com que o crente retroceda. Mas nós não somos dos que retrocedem. Amém. Aleluia. Somos da fé. Amém. 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 Sabe, a gente precisa demonstrar isso mesmo. As pessoas, você está enfrentando problema, eu sei que você está enfrentando problema. Você está passando por uma dificuldade, tudo bem, a gente também tem os nossos desafios. Mas isso não vai roubar a nossa alegria. Alegria, fruto do Espírito, está dentro de você, não tem como o diabo tocar no seu espírito. Amém.
Amém. Aquele que é nascido de Deus já venceu o pecado e o maligno não lhes pode tocar. O maligno não pode tocar no seu espírito, no fruto do espírito, nessa alegria que você tem por dentro de você. Então se fortaleça nela, porque a alegria do Senhor é a sua força. Não deixa absolutamente nada enganar você. Porque o que o diabo quer fazer é distrair o crente. Se ele distrai o crente com mentiras, se ele traz um conhecimento errado, uma mentira disfarçada de verdade, e o crente acolhe aquilo, ele já não vai andar na alegria que ele tem por dentro. Mas mesmo o crente triste tem alegria por dentro. Mesmo o crente ignorante, sem conhecimento, ele tem alegria por dentro. Todo crente nascido de novo tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado do Espírito Santo vindo habitar no espírito do homem. Amém. Se você nasceu de novo, você tem alegria. Pastor, mas eu não me sinto alegre. E eu estou falando alguma coisa sobre sentimento. Eu estou falando sobre fé. Você pode não se sentir alegre, mas você tem alegria por dentro. Amém. A alegria está dentro de você. Então viva pela fé. Amém. Tem algumas coisas interessantes que ao longo do tempo eu venho anotando sobre fé, algumas falas, algumas frases de alguns homens e mulheres de Deus que eu admiro. Essa semana eu anotei uma frase que eu vi do pastor Humberto. E ele disse assim: se você quiser saber se está vivendo pela fé, olhe para as suas palavras e o seu humor. Se você quiser saber se você está vivendo pela fé, olhe para as suas palavras, atente para aquilo que você está falando e para o seu humor. Uma pessoa da fé é sempre bem-humorada. Pastor, mas e aqueles dias que eu acordo com o pé esquerdo? Graças a Deus que você não acordou sem pé. Você acordou com o pé esquerdo e com o direito. Então, mesmo que você tenha motivo para estar mal-humorado, como você é da fé, como você tem alegria por dentro, mas as pessoas me aborrecem, mas Deus te alegra, e Ele habita em você, e Ele é maior. Então ria pela fé. Sabe, uma pessoa que vive pela fé é bem-humorada, está sempre feliz. Eu não estou falando que tem sempre dinheiro. Pode ser que em algum momento você tenha pouco dinheiro, mas isso vai passar também. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, bendito seja o Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, nós nos regozijamos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sabe por quê? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz isso 2 vezes aos filipenses. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, é para que a gente considere mesmo a importância de se regozijar no Senhor, de se alegrar no Senhor. Vivendo uma vida de alegria. Sabe, você precisa comunicar para o seu rosto que você é da fé. Meu coração sabe que eu estou cheio de alegria por dentro. Comunique para o seu rosto, alinhe o seu rosto com o seu coração. Porque um coração alegre aformoseia, não é enfeia. Aformoseia o rosto. Um coração alegre aformoseia o rosto. É impossível, presta atenção nisso. É impossível estar vivendo pela fé de cara feia. Coração alegre aformoseia o rosto. Sabe, nós fazemos sempre esse discurso, Deus conhece o meu coração. E eu ouvi pastor Anense falando, acho que na mensagem que a gente vai fazer a transcrição hoje, os líderes e colaboradores, mas eu estava ouvindo novamente essa mensagem e ela diz exatamente isso. As pessoas fazem esse discurso, Deus conhece o meu coração. Todo mundo conhece o seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você tem por dentro é o que você está falando. Um coração alegre formoseia o rosto. O que você tem por dentro é o que você está transparecendo com o seu rosto. Então essa conversa fiada, Deus sabe no que meu coração eu estou alegre. Estou triste com as circunstâncias na alma, mas o meu coração está alegre. Não, você está triste. Você não está alegrando, andando na alegria que você tem por dentro. Não está se alegrando na alegria que você tem por dentro. Amém. Um coração alegre, é isso que o pastor Humberto estava dizendo. Se você quiser saber se está vivendo pela fé, olhe para as suas palavras e o seu humor.
Atenta para isso, avalia se você está andando e vivendo pela fé, porque a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Então, realmente, pastor, dessa vez eu não estou andando pela fé. Então, ande. Se arrependa e ande, porque viver pela fé é um mandamento do Senhor. O crente tem que viver pela fé, não tem outro jeito de viver. Então, viva pela fé. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Terry Pearson Copeland, que é a filha do Kenneth Copeland, ela disse: o hábito de reclamar indica que você não está vivendo em fé. Não é reclamar uma vez, mas o hábito de reclamar indica que você não está vivendo em fé. Tem pessoas que têm o hábito de reclamar. Todas as vezes ela reclama, todas as vezes ela está se lamentando, reclamando, ela tem reclamação para tudo. A pessoa não consegue enxergar nada de bom em nada. O tempo todo reclama, o tempo todo reclama, o tempo todo reclama. É muito ruim conversar com pessoas que reclamam o tempo todo. Sinceramente, uma pessoa que reclama o tempo todo é soberba. Porque ela reclama o tempo todo porque ela se acha melhor do que os outros. Então, uma pessoa que reclama o tempo todo é um indicativo de que ela não está vivendo pela fé. Então, se você se você tem esse hábito de reclamar, pare de reclamar. Fala a palavra. Amém. Considera a palavra. Aleluia. Nancy Dufresne diz: concorde com Deus. Esteja de acordo com a sua palavra. Deus não pode realizar coisa alguma além da sua concordância. Não é além da palavra, é além da sua concordância. Se você concorda com o que a palavra diz a seu respeito, por isso nós confessamos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se você concorda que você é o que a Bíblia diz que você é, então Deus pode operar na sua vida. Se você concorda que você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem, então Deus pode operar nessa área na sua vida. Se você concorda que você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, então Deus vai operar na sua vida. Mas se você não concorda com isso, Deus não pode fazer. Porque Deus diz algo e você não concorda. É soberba do mesmo jeito. Humildade não é se autodepreciar. Meu Deus, eu não sou nada, eu não sou digno, eu não mereço nada, sou um pobrezinho, vermezinho de Jacó, e chora. Não, isso não é soberba, isso não é humildade, é soberba e ignorância. Concordar com Deus e andar em humildade é se submeter à palavra. As minhas experiências e as circunstâncias dizem que eu não tenho tido sucesso naquilo que eu faço. As circunstâncias, as minhas experiências, os meus parentes, a minha sogra, só um exemplo, estão dizendo que eu não sou vencedor. Então, se eu disser a mesma coisa que eles estão dizendo, então eu estou andando em soberba, porque eu não estou concordando com a palavra. Mas se apesar do que as pessoas estão dizendo, talvez a minha própria mente esteja dizendo isso, se apesar disso tudo, eu concordo com a palavra e me submeto à poderosa mão de Deus, me submeto à palavra e digo: sim, eu sou vencedor e mais do que vencedor por aquele que me amou. Mesmo me sentindo como um fracassado, eu sou vencedor e mais do que vencedor. Eu estou me humilhando debaixo da poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele vai me exaltar. Isso é humildade. Precisa-se de humildade para ir contra o seu achismo, contra os seus sentimentos, contra as suas emoções, contra o que a sua mente está dizendo. A não ser que ela já esteja renovada pela palavra, mas se sua mente está dizendo algo que não está em linha com a palavra, é preciso de humildade para se submeter à palavra. Mas eu não concordo com essa coisa de cura divina, porque eu estou doente. Eu estou sentindo, a dor está aqui, como é que eu sou curado? Por que eu vou dizer que eu sou curado se eu estou sentindo dor? Porque a palavra diz que você já é curado. Amém. Seja humilde. Amém. Se submeta à palavra. Amém. Amém. Quando você se submete debaixo da poderosa mão de Deus, Deus em tempo oportuno te exalta. De repente, você vai perceber que não tem mais dor. Você vai perceber que o caroço sumiu. Você vai perceber e os exames que você vai fazer vão comprovar que o milagre já aconteceu. Porque você foi humilde o suficiente para concordar com a palavra. Eu concordo com a palavra.
Está doendo, eu não estou me sentindo bem, mas a palavra diz que o castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus e que pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Ele carregou com as minhas enfermidades e dor no madeiro, então eu sou sarado. Ele já me curou, tem mais de 2000 anos que ele me curou. Eu não vou invalidar o sacrifício de Jesus por um sintoma. Eu não vou invalidar o sacrifício de Jesus por um diagnóstico. Eu não estou desconsiderando o estudo, a dedicação, o tempo, o empenho daquele médico. Mas eu vou ficar com a palavra. Amém. Deus tem mais sabedoria que o médico. Esse diagnóstico aqui é mais poderoso do que qualquer diagnóstico do médico. Pastor, mas eu tenho as papeletas do médico. Eu também tenho as papeletas do médico dos médicos aqui. Você precisa ser humilde para aceitar o que a palavra diz a seu respeito. Eu não me sinto filho de Deus, mas a Bíblia diz que você é. Tem nada a ver com sentimento, tem a ver com fé. Você crê e ponto final. Amém. Aleluia. Kenneth Copeland disse: incredulidade não é simplesmente não acreditar. A incredulidade é acreditar em algo contrário ao que Deus disse. Isso é incredulidade. Incredulidade não é simplesmente desacreditar, mas é colocar fé, é acreditar em algo contrário ao que Deus disse na sua palavra. Amém. Deus disse que você é filho de Deus, aí você começa a inventar um monte de coisa. Deus disse que você é salvo, você começa a elaborar um monte de coisa e começa a estabelecer uma doutrina nova para dizer que você ainda não é salvo. Não, eu ainda não sou salvo, eu não concordo com essa coisa de que eu já sou salvo, eu vou ser salvo. Você não concorda com a palavra? Eu não concordo com aquilo que o pastor está pregando. Não, você não está concordando com a palavra. Você está usando o pastor como pretexto. O jeito do pastor falar, o sotaque do pastor, a maneira que o pastor fala, a igreja, a denominação, o culto, o ambiente, o louvor, a música, os diáconos, está usando um monte de pretextos para não concordar com a palavra. Amém. Você está inventando coisas contrárias à palavra, contrárias ao que Deus disse, para poder andar em incredulidade. Incredulidade funciona pelo mesmo conceito da fé. Assim como fé chama à existência coisas que não são como se já fossem, incredulidade também. A pessoa acredita no pior sem ter nenhuma evidência do que o pior vai acontecer. Ela simplesmente acredita, tem expectativa de que o pior vai acontecer. Amém. Então as pessoas dizem, na Baixada Fluminense, a violência está crescendo, os assaltos estão aumentando, as pessoas estão sendo roubadas na Baixada Fluminense. Aí a pessoa pega aquilo como verdade. Só que tem tanta gente como nós que vivemos na Baixada Fluminense que nunca fomos assaltados. Por que é que eu vou ter que ser assaltado porque alguém foi assaltado? Se o princípio é, se ele foi assaltado, eu também sou, eu também serei, eu posso usar o mesmo princípio. Se ele não foi, eu também não serei. Porque é mais fácil crer no pior. O conceito é o mesmo. Você começa a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Amém. A pessoa crê tanto que vai ser assaltado que passa um garotinho para tio, ela já entrega tudo. Toma. Ele só ia pedir uma informação. Você entrega celular, carteira, sai correndo. O garoto só queria uma informação, ele queria saber onde vende picolé ali. A pessoa já desesperada, com medo de ser assaltada, apavorada. Ah, meu Deus do céu. O garoto era até filho do pastor, não foi? E a pessoa pensou que o garoto ia assaltar ele. Nós somos da fé. Não somos dos que retrocedem. Amém. Deixa eu ler mais algo aqui para você. Perturbação, preocupação nos mantém presos, incapazes de cumprir com plenitude o plano de Deus para a nossa vida. Um coração cheio da palavra de Deus não fracassará porque não se perturbará.
Perturbação e preocupação nos mantém presos e incapazes de cumprir com plenitude o plano de Deus. Pessoas são paralisadas por causa de preocupação, por causa de perturbação. São paralisadas. E vou lhe dizer, estava meditando sobre essas coisas hoje e eu recebi uma palavra. Pior do que estar paralisado é estar andando sem produzir. É ter a impressão que está progredindo porque está em movimento. Nem todo movimento é progresso. Pessoas se mexem, se movimentam, fazem e estão envolvidas em uma série de coisas, têm as suas atividades, mas o tempo passa, o ano passa, a vida passa e não produzem absolutamente nada relevante. A vida não sai daquela condição. É pior do que estar paralisado. Porque quando a pessoa está paralisada, ao menos ela identifica que ela estou parado, parei, não faço mais nada, estou parado. Agora as pessoas começam a achar, não, a gente está andando. E sabe, tenha cuidado para não usar o discurso da fé, ou usar a palavra da fé como um simples discurso, para dizer que está crendo para algo acontecer. E esse algo nunca acontece. Eu vou lhe dizer, existe um tempo de semeadura, o tempo da semeadura, o tempo da espera e o tempo da colheita. Pode ser que isso varie de pessoa para pessoa. Algumas pessoas estão plantando um tipo de semente. Pode ser por causa da natureza da semente que você está plantando. Então você está crendo para uma casa própria. Agora você está crendo para uma grande casa. Então pode ser que essa semente que você está plantando leve algum tempo para você colher. E pode ser que o outro esteja crendo para uma bicicleta. E a semente que ele plantou vai trazer aquela colheita mais rápido. Mas não importa o tempo que demore. Não vai demorar muito. Não vai demorar toda uma vida. Porque chega um tempo que a gente vai ver que aquele discurso não é o espírito da fé falando. É um hábito religioso, fantasiado da visão da palavra da fé. Então fala-se em fé, mas não é fé, porque a fé produz. A fé produz algo. Pode demorar um pouco, mas vai produzir. Pode demorar um pouco, mas não é demorar uma vida toda. Vai acontecer. Se você é da fé, vai acontecer. Então as pessoas dizem, mas eu estou andando, não estou parado, as coisas estão acontecendo. Quais coisas que estão acontecendo? Não, mas está acontecendo. Não, o que está acontecendo? Você precisa saber e demonstrar o que está acontecendo, assim como as pessoas veem o nosso coração, pela nossa aparência e pela nossa fala. As pessoas também veem o nosso coração pelos frutos que nós temos na nossa vida. Como somos da fé e não produzimos absolutamente nada? Como somos da fé e não temos resultados na nossa vida? A palavra funciona. Uma vida de fé tem resultados. Podem não ser resultados tão significativos ou tão espetaculares, mas sempre terá resultado. Amém. Quando falo de resultados, eu não estou falando de comparar resultado com resultado. Nós não temos que fazer comparação. Mas sabe, se funciona para o meu irmão, funciona para mim. Aleluia! Glória a Deus! Smith Wigglesworth disse: eu não posso entender Deus por impressões. Eu não posso entender Deus pelas emoções. Eu não posso conhecê-lo pelos meus sentimentos. Se eu vou conhecer Deus, eu terei que conhecê-lo pela sua palavra, porque ele é tudo o que a palavra diz que ele é. E ele fará tudo o que a palavra diz que ele fará. Amém. Conhecemos Deus pela palavra, temos que nos relacionar com a palavra. Uma vida de fé é uma vida fundamentada na palavra, é uma vida onde nós extraímos tudo que precisamos diariamente da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem vive da palavra que procede da boca de Deus. Deus tem uma palavra específica para você, mas Deus tem uma palavra que é para todos os crentes, que está na Bíblia. Tem direções específicas do Espírito Santo para o seu espírito. É também palavra de Deus,
Mas Deus tem a vontade dele estabelecida, e seja a palavra escrita ou a palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém. Nós conhecemos a Deus pela palavra. Eu estou sentindo que agora você está sentindo demais. Você não anda por aquilo que você está sentindo. Quantos lembram o que é fé? A fé é a certeza. Não é o eu acho. Fé não é eu estou pensando. Fé não é eu estou sentindo. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Uma vida de eu estou sentindo que agora estou percebendo, tem essa percepção. Já disse isso sobre julgar as pessoas pela aparência, pelo rosto. A pessoa está com dor de dente. Fulano me olhou de cara feia. Não, está com dor de dente. Você não se deu nem ao trabalho de perguntar à pessoa o que está acontecendo com ela. O que está acontecendo contigo? Está chateada comigo? Não, estou com dor de dente. Aí você vai ficar sem graça. Eu estou sentindo que o fulano está com a cara virada para mim. Ele não está com a cara virada, ele está com torcicolo, assim, torcicolo. Está andando com a cara meio virada. Não consegue virar o rosto para o outro lado. Sabe, a gente fica inventando um monte de coisa e vivendo essa vidazinha de sentimento, de estou sentindo isso, de estou achando isso, estou pensando aquilo, estou me sentindo assim. A gente vive toda uma vida assim. E não avança, não sai do canto, não progride, não prospera, não entra no chamado, as coisas não acontecem, mania de perseguição, soberba. Por que alguém tem mania de perseguição? Porque ela se acha melhor do que os outros. Então está todo mundo perseguindo ela. Todo mundo implicando, está todo mundo com inveja dela. Todo mundo com ciúme dela, porque ela tem mania de perseguição. Porque ela é soberba. E não avança. A vida de fé é uma vida de certeza. E de convicções. Você tem convicções por dentro. Então não importa o que está acontecendo, a gente vai ficar firme na palavra. Convicto por dentro. Aleluia. Parece que não está nada dando certo. Mas eu estou convicto por dentro. Amém. Ninguém pode roubar a sua convicção. Amém. Sabe, eu fico vendo, a gente tem algo peculiar aqui na igreja. Muita gente mora longe da igreja. E isso não é o convencional. Não é o normal. Nos padrões humanos ou nos padrões naturais. Não é o normal. Tem tanta igreja por aí, é o que as pessoas dizem. É o que a gente escuta das pessoas. Tem tanta igreja por aí, porque você não procura uma igreja mais perto da sua casa? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Amém. O discurso natural não é o que a gente tem que andar. A gente precisa andar na palavra e no Espírito. Amém. É algo peculiar da nossa igreja. Pessoas moram longe. O discurso das outras pessoas que não entendem a nossa decisão é sempre para nos puxar para trás e para nos paralisar. Ou para se levantar contra algo que está falando com ela. Porque eu já ouvi isso muitas vezes. O trabalhador, ele expõe o vagabundo. A pessoa que é dedicada, que não mede esforços, que não tem distância, o que importa é ser guiada pelo Espírito, ela expõe aquele crente frouxo, que fica o tempo todo congregando do lado da casa, mas falando mal do pastor, falando mal da igreja, reclamando de um monte de coisa, não produz, não dá fruto, não se envolve, não dá dízimo, não dá oferta, a vida não avança, mas ele fica ali, não consigo entender você sair da sua casa para ir congregar tão longe assim. Não vai entender nunca e vai ficar com a vida daquele jeito. E ele está vendo que você vai para longe, você gasta mais do que ele, você enfrenta trânsito, você paga passagem, mas você está feliz, as coisas estão andando na sua vida, as coisas estão acontecendo, as coisas estão dando certo, você está entrando no chamado, portas estão se abrindo, está tudo se conectando, você é favorecido, você entra no supermercado, o mercado entra em promoção. Você abre o seu e-mail, tem uma promoção relâmpago para você. As pessoas querem te abençoar, as coisas são mais baratas para você, você é favorecido, tem gente que quer dar presente para você. Portas se abrem, oportunidades, você começa a experimentar milagres, andando sobrenatural, começa a ter sonho de Deus, porque você obedeceu a uma direção do Espírito, outras direções virão, porque você é uma pessoa confiável, porque você é uma pessoa obediente. Amém.
E aí o outro fica reclamando da vida, eu não consigo entender. Só que ele está vendo que as coisas estão acontecendo, então ele quer te parar. Porque você está expondo a fragilidade dele. Não tem disposição, não tem pique. Reclama o tempo todo da vida, mas você não. Você enfrenta os desafios, você passa pelas dificuldades, mas você continua andando em frente. Sabe, eu vou dizer para alguns de vocês quando chegaram aqui, não os que começaram, mas alguns que vieram depois, e que a gente teve que conversar com algumas outras pessoas para receber vocês. Pessoas apostaram na sua inconstância. Eu estava conversando com a Josi outro dia. A gente fez 14 anos de casados, mas quantas pessoas apostaram que o nosso casamento não ia para frente? Não, teve gente que pegou junto, teve gente que acreditou, mas eu posso contar no dedo. Tem gente que está torcendo para você parar. Tem gente que está sendo envergonhada porque você não para. Ela disse que você não ia chegar. Ela disse que você não ia conseguir. Ela disse que você não ia progredir. Ela disse que você nunca ia se firmar. Não, fulano é assim mesmo, começa e para. Aí você não para. Não vai nunca cumprir o chamado. Aí você cumpre o seu chamado. Sabe, você não é dos que retrocedem. Fulano não tem jeito não, ciclano não tem jeito não. Cuidado com fulano. Sabe, a sua história quem faz é você. Você pode ser verdade tudo que a pessoa falou de você. Mas era verdade até você se posicionar. Agora a verdade é outra. Você não tem que ficar paralisado porque disseram, porque apostaram, mas eu vou lhe dizer, envergonhe o diabo e envergonhe esses associados ao diabo. Envergonha se posicionando mesmo. Sério que eu não ia conseguir, agora tu vai ver só, diabo. Eu não vou parar, agora só de raiva eu não vou parar mesmo. Se o meu propósito era ganhar 100, agora eu vou ganhar 200. Você já bate logo na cara do diabo. Uma vez Georgia disse a Mama G, disse para Josi, nós temos que envergonhar o diabo louvando ao Senhor. Não é isso? Como é que é? Peraí, deixa a Josi falar que ela vai falar melhor do que eu isso aqui. Precisamos confundir o diabo. Como? Louvando. Louvando ao Senhor. Amém. Então o diabo está pensando que está te arrebentando, que está parando, está destruindo sua vida, está paralisando você, você começa a louvar o Senhor. Aí você confunde o diabo. Diz, ué, mas eu estou fazendo de tudo para destruir a vida dele, ele ainda está louvando ao Senhor. Paulo e Silas na prisão. Oraram e cantaram louvores. Mas a vitória não veio até que eles cantaram louvores. Então, há tempo de orar, mas há tempo de louvar. Há uma vitória poderosa disponível no louvor. Sabe, confunda o diabo. Confunda o diabo. Ele está dizendo que está destruindo sua família, que vai acabar com sua família, que vai acabar com sua vida, que você não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí você começa a confundir o diabo, começa a louvar o Senhor. Oh, aleluia, eu te louvo pelos seus grandes feitos, Senhor. Eu estou saindo já dessa situação e entrando numa situação melhor. As coisas vão acontecer, eu vou progredir, vou prosperar, vou ser tudo aquilo que a sua palavra diz que eu vou ser. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O diabo vai falar, meu Deus do céu. O diabo vai dizer, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. O diabo vai ficar desesperado, porque não funciona com você. Ele vai chegar à conclusão que você faz parte daquele grupo, daqueles que não retrocedem, mas são da fé. Ele vai dizer, esses aí são da fé. Eles não são dos que retrocedem. Não adianta fazer barulho, não adianta fazer bagunça, a gente permanece. Sabe? E não é como a palmeira, não. O negócio de palmeira é conversa fiada. Minha vida é como a palmeira. Eu vou até lá embaixo com o vento, depois volto. Não, crente não é assim, não. Crente é como um monte de Sião que jamais será abalado, como carvalho de justiça, como árvore plantada junto a ribeiros de água que tem raiz profunda. Nós somos crentes firmes. Pode vir o vento que vier, a gente permanece firme. Inabalável. É como diz a palavra. É nessa posição que a gente está e é nessa posição que a gente vai ficar. Então, problemas vêm, vão, os problemas passam e a gente permanece.
No mundo tereis aflições, ou passareis por aflições. A aflição vai passar e a gente vai permanecer inabalável. Amém. Então confunda o diabo, seja da fé. Viva pela fé. Não permita que as apostas que fizeram contra você, que eles ganhem essa aposta. A gente não tem que provar nada para ninguém, não. A gente não está vivendo para provar nada para ninguém, não. Mas sabe, persevere e envergonhe o diabo. Envergonhe o diabo. Sabe, viva a melhor vida que você pode viver. Sabe, tome uma decisão e diz, olha, daqui para frente foi mais ou menos, daqui para frente foi bonzinho, daqui para frente foi até bom. Mas você vai viver o excelente agora. Sabe, daqui para frente vai ser diferente. Não importa o daqui para trás. Não é, o daqui para trás não tem poder sobre a sua vida. Mas o daqui para frente, viva o excelente. Viva o excelente que Deus tem para a sua vida. Sabe, pessoas disseram, você não vai conseguir. Deus disse, você vai conseguir. Pessoas disseram, você não pode. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Amém. Sabe, eu já fui rotulado, eu sei o que é ser rotulado, sei o que é ser estigmatizado. Nenhum rótulo e nenhum estigma me segurou. E isso é só o começo. Então não permita que nenhum rótulo que colocaram em você, nenhum estigma, nenhum... Ah, fulano, tá vendo, já conheço fulana. Ih, na igreja aqui já deu tanto problema. Agora você é a solução. Acabou, acabou. Eles vão continuar dizendo que você é problema, mas as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é a solução. Deus sabe que você é a solução. Oh, aleluia. Ninguém vai parar você. Amém. Então, nós somos da fé, diga eu sou da fé. E sabe, uma das coisas importantes que nós temos que fazer em relação à fé, ou para crescermos na fé, é investirmos na nossa vida de fé. Abra lá em Provérbios no capítulo 4, por favor. Provérbios capítulo 4. Aleluia. Você está comigo? Provérbios capítulo 4, versículo 7. Depois eu vou deixar o dever de casa para você ler todo esse capítulo de Provérbios, Provérbios capítulo 4. Mas agora vamos ler só o versículo 7. Que diz assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Sabe, o maior investimento que você pode fazer é investir no seu crescimento espiritual. O maior investimento que você pode fazer é investir na sua vida de fé. É o que lemos hoje. Devemos batalhar diligentemente pela nossa fé. Batalhar diligentemente pela fé é se dedicar, se empenhar com zelo a viver uma vida de fé. Então invista na sua fé, invista no seu crescimento espiritual, invista no seu conhecimento, se encha da palavra. Sabe, não faça continha quando tem relação com o crescimento espiritual. Sabe, quando você for convidado para uma conferência, quando você tiver a oportunidade de ir a um lugar onde você vai crescer mais espiritualmente, não fique fazendo continha. Isso é economia burra. Uma economia inteligente eu vou investir. Começa a colocar a sua fé nisso também. Sabe, assim como você tem colocado sua fé para o seu carro novo, para a sua casa própria, para roupas novas, coloque a sua fé para os eventos que você irá, viagens com propósito, lugares onde Deus vai te levar, para conexões divinas serem estabelecidas, para portas novas se abrirem na sua vida. Sabe, você pode crer para isso, creia para isso. Isso é um investimento. Não é gasto, é investimento. Mas é tão caro ir para a conferência tal, é tão caro ir para aquela reunião, para aquele seminário, para aquele congresso. É tão caro fazer isso. Não pense assim. Não é caro, é um investimento. Quanto maior o investimento, maior o retorno. Amém. Mas é tão caro, não é tão caro. É um investimento grande, porque o retorno também será. Amém. Quanto maior for o investimento, maior será o retorno. Sabe, um empreendedor nunca pensa assim. O investimento é muito alto, ele pensa no retorno. Todas as vezes que eu vou para a conferência de ministro, eu sempre penso no que eu posso receber ali.
Em todo eu olho sempre para o que virá de retorno. É tanta coisa boa que a gente recebe, é tanto contato bom que a gente faz, são tantas portas que se abrem, o retorno é tão grande, tão maior do que o que a gente investe, que a gente até desconsidera o que a gente investiu. Não é como você comprar um móvel para sua casa, que você está vendo onde você colocou o seu dinheiro, é um investimento para crescimento espiritual, para cumprimento de propósito. Não é algo que você vê, por isso você vive pela fé. Amém. Então invista na sua vida, cresça espiritualmente, pague o preço que for necessário para você crescer espiritualmente, monte sua biblioteca da fé, batalhe diligentemente pela sua fé, sabe, ouça a palavra, separe tempos, períodos no seu dia para ouvir a palavra, para se encher da palavra, especialmente assuntos sobre a fé. Separa um tempinho na sua agenda, aquelas músicas que você ouve no seu celular, com fone de ouvido, coloque no meio daquelas músicas na sua playlist algumas mensagens que edifiquem a sua fé. Não quero que você seja alienado, não estou dizendo isso, não estou dizendo que você não deva assistir um telejornal, depende do telejornal, eu não estou dizendo que você não deva ouvir músicas, mas ouça a palavra. O homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ouça a palavra, invista no seu crescimento espiritual. Sabe, tenha expectativa, deseje a palavra. Todas as vezes que você sair de casa para congregar, todas as vezes que você sair de casa para se encher da palavra, já saia de casa com um desejo, com expectativa. Planeje aquele dia, sabe, não perca de vista aquele momento que você vai ter na hora da palavra, aquela oportunidade de receber a palavra. Então já vai gerando uma expectativa. Não, eu vou receber a palavra. A música vai ser boa, vai ser bom rever os irmãos, vai ser bom brincar, vai ser bom rir junto, vai ser bom botar pilha um no outro, mas vai ser muito melhor receber a palavra. Deus vai falar comigo. Eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de uma resposta de Deus. Eu quero me encher da palavra, então você já vem com expectativa. Você já vem desejando a palavra, você já está puxando da palavra. Sabe, quando a gente sai com essa atitude, a gente tem essa boa atitude em relação à palavra, Deus já pode falar com a gente até com o passarinho cantando. Sabe, você sai de casa e você coloca um pedacinho de uma música, Deus fala com você. Um irmão fala, cumprimenta você e fala uma palavra, paz do Senhor, meu irmão, aleluia, obrigado, Senhor. Você está numa guerra, aí o irmão diz, a paz do Senhor, varão. Aí você diz, meu Deus, Deus falou comigo, eu vou andar na paz. Você recebe a palavra, você se torna uma esponja da palavra, porque você tem expectativa. Você pega mesmo, você suga a palavra. Amém? Então esse desejo vai te ajudar a viver uma vida de fé. Agora, isso não é algo que... acordei hoje de manhã com a vontade de ouvir a palavra. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de provocar isso. De ser intencional. Eu vou receber uma palavra que vai mudar a minha vida. Eu vou receber uma palavra que vai mudar a minha vida. E eu já começo a chamar a existência. Eu não estou sentindo absolutamente nada em relação a isso. Mas eu estou chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Amém. Eu estou provocando o desejo em mim. A palavra funciona. Eu estou provocando em mim o desejo. Amém. Não é a palavra que deixa de funcionar quando ela é pregada. Sou eu que recebo ou não a palavra. É por isso que o Tiago disse, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos acolher com o espírito ensinável ou com mansidão, a palavra em nós implantada. Porque ela é poderosa. A palavra é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra é poderosa para produzir crescimento. Então a palavra nunca vai deixar de funcionar. Agora, eu acolho com o espírito ensinável ou não. A maneira como eu acolho a palavra é que vai determinar o funcionamento ou a operação da palavra na minha vida ou não. Então tem gente que não dá o valor à palavra. Tem gente que não sabe como receber a palavra. Tem gente que não deseja a palavra. Tem gente que tem uma cultura romana de vir para a igreja simplesmente para cumprir tabela, como se tivesse ido à missa num domingo pela manhã. E aí, meu irmão, foi na igreja? Eu fui na igreja, domingo foi uma benção, fui na igreja. Pronto, já vai viver a vida de qualquer jeito a semana toda, até o outro domingo. Não é essa a cabeça que a gente tem.
A gente recebe a palavra, toda a oportunidade de receber a palavra que não volta vazia, que prospera naquilo que ela é designada, a palavra que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Amém. A gente deseja a palavra, porque a gente vive pela palavra, a gente vive pela fé. E se a gente viver essa vida de fé, a gente vai começar a ter grandes resultados na nossa vida. Amém. Aleluia. Algumas pessoas dizem, não, mas o que importa é a verdade. Sim, a verdade da palavra que importa. Mas eu ouvi uma frase de uma pessoa que disse assim, muito interessante. Às vezes, as pessoas merecem mais do que a verdade. Elas merecem ter a sua fé recompensada. Às vezes, as pessoas merecem mais do que a verdade, mais do que os fatos naturais. Elas merecem ter a sua fé recompensada. Uma vida de fé traz recompensas. Amém. Eu não vou dizer quem disse isso para você não ficar me achando um herege, mas depois eu conto em off. Vamos ficar de pé para a gente orar. Às vezes as pessoas merecem mais do que a verdade, elas merecem ter a sua fé recompensada. Sabe, uma vida de fé é uma vida de recompensas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Amém. A nossa história não acabou. A nossa história está apenas no começo. Amém. Sempre é uma oportunidade de se começar uma nova história. A gente pode decidir realizar os sonhos daqueles que estão apostando na nossa derrota, ajudar a que as palavras deles se cumpram, parando pela metade, ou a gente pode fazer diferente. Muita gente já teve que morder a língua. Alguém disse... Como é que é aquela frase que você gosta? Depois ela lembra. Amém. Vamos orar. Pessoal da música, vem para cá, por favor. Diga, eu sou da fé. Diga, eu não sou dos que retrocedem. Aleluia. Eu não sei o que você precisa de mudança na sua vida, o que você precisa que se manifeste na sua vida, o que você precisa resolver na sua vida. Eu não sei, de fato, quais são os seus desafios, quais são os problemas que você está enfrentando. O que eu sei é que há solução na palavra. A gente pode desfrutar hoje daquilo que a palavra promete para a gente. Amém. É só concordar com a palavra. Amém. Amém. Se você concorda com a palavra, você pode viver o novo de Deus hoje. Amém. Tem tanta coisa nova para a gente viver, que a gente nunca viveu. Tem tanta coisa que a gente não experimentou ainda em Deus, que a gente pode experimentar. Amém. Se renovarmos a nossa mente, sairmos da forma do mundo e entrarmos na forma do reino, nós vamos experimentar. Não é só saber. Não é só saber qual é a vontade de Deus. Paulo disse aos Efésios que nós não devemos ser insensatos, mas devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Sim, isso é um fato. Devemos procurar compreender. Mas Paulo também diz que nós não devemos, ou melhor dizendo, que nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Não é só conhecer, não é só compreender, mas experimentar. Amém. Você pode provar na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Você experimente isso na sua família, na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Amém. É só priorizar o reino. Amém. Aleluia. Então comece levante suas mãos e comece a agradecer ao Senhor. A primeira coisa para alcançarmos aquilo que desejamos pela fé é desejar. Primeiro você deseja.
Você precisa desejar algo. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você precisa ter expectativa. A casa não vai chegar para você só porque você precisa de uma casa. Você precisa primeiro desejar. Ministério não vai chegar para você como se, não, Deus tem um propósito e me chamou para isso, então vai acontecer. Não. Se você não desejar, a Bíblia diz, aquele que deseja o ministério, deseja um excelente trabalho. Você precisa desejar. A primeira coisa é desejar. O que você deseja? O que você está esperando? Quais as expectativas que você tem na sua vida? O que você está esperando acontecer? Aquilo que você tem expectativa vai acontecer. Fé é a certeza das coisas que temos expectativa. A segunda coisa é pegar aquilo que pertence a você no reino espiritual. Pela fé. Tomar posse do que é seu. Primeiro você conhece o que te pertence na palavra, e aí você toma posse. Tudo que em oração você pedir ao Pai, em nome de Jesus, você já recebe, ou você toma posse. Em oração, você pega o que é seu. Então você pega e recebe em oração. E você rende graças ao Senhor por aquilo que você já recebeu pela fé. Não é quando se manifestar, não é quando se materializar ou aparecer, mas antes mesmo disso, você já tem uma convicção por dentro. E você já começa a render graças ao Senhor. Obrigado pela minha casa, Pai. Obrigado pelo meu carro, Pai. Obrigado por minhas contas pagas, Pai. Obrigado por provisão, Pai. Obrigado pelos meus filhos voltando para o caminho do Senhor. Obrigado, Pai, por sucesso. Obrigado por promoção. Obrigado por aumento. Obrigado por novos negócios. Obrigado por novas portas. Obrigado por novas oportunidades. Obrigado por oportunidades ministeriais. Obrigado pelo meu chamado se cumprindo. Você começa a render graças. Render graças. E aí eu preciso lhe dizer algo pelo Espírito. Às vezes nós desejamos algo, oramos por algo, crendo que já recebemos, agradecemos ao Senhor por aquilo que já recebemos pela fé, e aí chega na nossa vida e às vezes chega em forma de dinheiro. Você está crendo, orou, creu, chamou a existência uma geladeira nova. Aquela geladeira velha lá na sua casa, lá que não presta mais, que não gela, estragando os alimentos. Aí você creu para uma geladeira nova. Pai, obrigado pela geladeira nova. Minha esposa quer a geladeira nova. Aquela duplex lá, de inox, top. Melhor de tudo, não precisa nem abrir a porta para beber água. É aquela melhor top do top mesmo. Então estou crendo para aquilo, aí o dinheiro chega. Chegou o dinheiro para você pegar e comprar aquilo que você quer, e que você orou e creu. Aí você vai e compra uma televisão, gasta o dinheiro no restaurante, compra um monte de comida e continua com a geladeira velha. Se você botou a tua fé para fazer algo, faça algo. Se você colocou a sua fé para fazer algo específico e o dinheiro chegou, faça aquele algo específico e continue crendo para as outras coisas. Senhor, eu estava crendo para a geladeira, mas vamos negociar aqui, eu estou precisando fazer isso aqui primeiro. Então por que você não creu para o que você tinha que fazer primeiro? A questão é essa, as coisas chegam e a gente faz outras coisas. Então tenha foco na vida. Você precisa saber viver pela fé. Você está crendo para pagar uma conta específica, e aí chega uma outra conta.
E o dinheiro chega. Pague a conta que você estava crendo. E creia para pagar a outra depois. Porque você não vai saber como Deus opera se você ficar mudando as coisas no meio do caminho. Rapaz, mas você não estava crendo para uma geladeira nova? O que aconteceu? Já tem 10 anos e você está com a mesma geladeira. Até o imãzinho de geladeira era do teu filho com 1 ano de idade, ele já está com 18. Não, pastor, estava crendo, sabe, mas não sei o que aconteceu. Deus proveu, só que você fez outras coisas. E agora você quer colocar a culpa em Deus de continuar com a geladeira velha. Não é Deus que quer que você fique com a geladeira velha. O dinheiro chegou e você considerou uma outra coisa mais importante. Nada é mais importante do que aquilo que você pediu a Deus. Porque o que pede, recebe. Aleluia. Aleluia. Deus tem um bom caminho para você. Deus tem oportunidades para essa semana. Portas para essa semana. Provisões para essa semana. Suprimentos para essa semana. Deus tem milagres para essa semana. Coisas sobrenaturais para acontecerem essa semana. Apenas fique na sua posição de fé. Vai tudo acontecer. Fique só na sua posição de fé. Deus tem coisas grandes para acontecer na sua vida. Você já ouviu esse exemplo, mas muitas vezes nós somos encontrados, ou melhor dizendo, não temos sido encontrados. Somos como aquela criança que toca a campainha e sai correndo. E quando a pessoa vai atender a porta, já não tem mais ninguém ali. O inconstante é assim. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lhes impropera. Peça, no entanto, com fé. Você precisa estar na mesma posição. Quando Deus abrir a porta, Ele tem que te encontrar. A pessoa diz, eu estou crendo para o meu chamado, para o meu ministério. Deus me chamou para isso. Existe uma graça na minha vida operando nesse sentido. E aí quando a porta se abre, Deus atende a porta, você não está mais ali, você já tem um outro chamado. Já tem um outro propósito. Não, agora Deus falou que eu sou empresário. E aí você começa a crer para o seu negócio, já não crê mais para o ministério. E aí quando Deus chega para abrir a porta, para abençoar o seu negócio, você já está estudando para um concurso público. Inconstante. Ânimo dobre. Não pense tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Você precisa estar no mesmo lugar. Você precisa estar no lugar onde você será encontrado. Creia especificamente para uma coisa e fique firme até que aquilo se manifeste. Não troque absolutamente nada do que você pediu ao Senhor por um prato de lentilha. Por um suprimento temporário. Por algo que não tem valor diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Seja constante, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Aleluia! Aleluia!
Pai, eu te dou graças porque nós somos da fé e não somos dos que retrocedem. Nós estamos avançando e não regredindo, não retrocedendo. Nós estamos indo para cima. Não vamos parar, não vamos desacelerar, pelo contrário, vamos aumentar a velocidade, vamos cumprir o propósito, vamos perseverar, não vamos desistir, não vamos ser inconstantes, vamos estar firmes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer e avançar e prosperar, e avançar e prosperar, avançando e prosperando no Senhor, avançando e prosperando no Senhor, avançando e prosperando no Senhor. Oh, aleluia, aleluia, tomando posse do que nos pertence e avançando no Senhor, tomando posse do que nos pertence e prosperando no Senhor. Nós não vamos parar, nós não vamos desanimar. Oh, aleluia. Pode ser que a gente tenha que fazer uma coisa ou outra no caminho, mas estamos seguindo com propósito. Aleluia. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, faremos. E não há negociação. Oh, aleluia. Nós não somos como aqueles adolescentes que entram para a faculdade e estão sempre mudando o que querem ser. Um dia querem ser advogado, no outro dia querem ser engenheiro, no outro dia querem ser administradores de empresa, outro dia querem ser médicos, outro dia querem ser uma outra coisa. Somos maduros e vivemos uma vida com propósito. Sabemos o que queremos e sabemos o que o Senhor quer para nós. Oh, aleluia. 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 Quando pessoas nos encontrarem no ano que vem, elas verão que nós estamos crescendo dentro do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Elas não vão encontrar um evangelista que era apóstolo no ano passado, que no ano retrasado era profeta, que há 4 anos atrás era pastor, mas vão nos encontrar dentro do propósito. Firmes. E aí, o que você está fazendo agora? Eu sou advogado. E aí, daqui a um ano, o que você está fazendo agora? Agora eu sou médico. E o que você está fazendo agora? Agora eu sou engenheiro. Mas o que você está fazendo agora? Eu sou dentista. Você não sabe o que quer ser. Pai, obrigado porque somos da fé. Não somos dos que retrocedem. Somos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Todo espírito de enfermidade eu repreendo em nome de Jesus. Enfermidade, doença e dor. Você não pode permanecer no corpo de nenhum filho, nenhuma filha de Deus aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, todo caroço seja implodido, toda infecção cesse, toda inflamação seque, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada um aqui, cada filho e filha de Deus e na internet também. Receba a cura agora em nome de Jesus. Receba a cura que te pertence em nome de Jesus. Seja curado do topo da cabeça à planta dos pés. Ouvidos abram, olhos se abram, língua seja solta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos agora toda a cartilagem que estava apenas 50%. Sendo completa agora em nome de Jesus. Rótula construída agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a articulação agora. Funcionando normalmente, artrite, artrose, repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor nos dedos da mão cesse agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura.
Receba a sua cura em nome de Jesus. Distensão muscular, em nome de Jesus. O Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que vivifica o nosso corpo mortal, transferindo vida, transferindo o poder da ressurreição para cada célula do seu corpo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Todo problema na pele, problema de sarna, inflamação na pele, câncer de pele, eu repreendo em nome de Jesus. Seja curado. Pele limpa agora, limpa como a de um bebê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Coluna alinhada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Receba o que te pertence em nome de Jesus. Olha um pouquinho para cá, deixa eu só te mostrar isso aqui antes de louvarmos ao Senhor. Esse aqui é um bom investimento que você pode fazer na sua vida. Agarrando o Espírito da Fé de Scott Webb. É um bom investimento para a sua vida na área da fé. E o Espírito da Fé de Mark Hanks. É um excelente livro que pode abençoar muito sua vida e vai te ajudar a investir na sua vida de fé. A vida de fé é para ser vivida. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas,
eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Nada vai te parar, nada vai te parar. Vai avançando, nada vai te parar, nada vai te parar. Vai avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Vai avançando, nada vai me parar, nada vai me parar. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia. Amém, amados? Foram abençoados? Amém. Pode sentar, por favor. Agora vamos falar sobre missões. Teremos nosso momento missionário aqui. Tem um vídeo, o vídeo está preparado aí, Noel? Muito bom. A gente vai passar um vídeo aqui, depois eu falo. Plantada na terra que gerou muitos frutos. Estamos aqui avançando, crescendo, acreditando neste país, que essa terra produzirá o fruto dela. Então, irmãos, a Igreja Verbo da Vida Paraguai está aqui com o trabalho estabelecido, cultos às quintas, cultos aos domingos. Desafio você para vir conhecer o Paraguai, para você saber a beleza dessa nação. Estamos aqui com a expectativa, agora você não sabe, está para chegar a Escola Rema de Missões Mundiais, para 10 dias de treinamento intenso nos presídios, nas ruas, nas praças, nos abrigos, enfim, irmãos, estamos fazendo aquilo que foi posto em nossas mãos, aquilo que o Senhor confiou para nós. Pensa nisso, missões, uma ideia central de Deus para salvar o mundo. Obrigado, pastor Márcio, Tony, toda a equipe ministerial da EP Mesquita, a igreja amada. Te quero, abraços, tchau. Que quero? Amém, amados? A igreja do Paraguai tem avançado bastante. Quem esteve lá na conferência de ministros, ele deu um resumo muito top do que tem acontecido lá. E nós somos participantes disso. Você, com suas ofertas, estão fazendo a palavra da fé crescer e avançar lá. Estamos associados ao Uruguai e ao Paraguai. Hoje a gente não tem o vídeo do pastor Guilherme, mas as coisas estão fluindo lá. Tem falado com ele, está tudo acontecendo. Também ele está
Então, a vida é bem corrida. Então, a associação, amados, nós estamos associados ao Paraguai e Uruguai somente. Amém? A associação, a gente não ainda não mandamos nosso missionário para lá, para fora, para algum lugar. Mas quando você se associa, é como se a gente tivesse enviado. Certo? Assim, da mesma maneira que quando nós éramos pecadores e aceitamos a Cristo e viramos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, da mesma maneira, eles se tornam nossos filhos, se tornam nossos missionários, como se eles saíssem daqui e fossem lá para o campo. Vai chegar o nosso momento de enviar nossos missionários, serão muitos, mas enquanto a gente não manda, a gente tem associações, e são essas duas, por enquanto. Amém, amados? Então, gostaria que você pegasse sua oferta, coloque isso no coração de vocês, coloque isso como algo mensal, tanto de ajuda nesse momento missionário, a gente faz isso todo terceiro domingo. Coloque isso no seu orçamento, seu orçamento para missões, a sua oferta de missões. Nossa visão, nosso DNA é missões. Essa igreja está aqui por causa de missionários. Denise? Por causa de missionários. Por causa do pastor Márcio, por causa do pastor Eliezer. Nós estamos aqui por isso. Amém, amados? Você é grato por essa palavra? Amém. Você é grato pela palavra que você recebeu hoje? Amém. Deus é bom. Então se coloque de pé, por favor. E eu esqueci da... Denise, traz aí para mim que eu esqueci de pedir. Faz parte. Sem bullying. Amém, amados? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela obra no Paraguai e no Uruguai, Pai, em qual somos associados, Pai, e temos visto o que o Senhor tem feito nas duas nações, Pai. Obrigado porque vai aumentar, vai crescer, vai avançar mais e mais, Pai. Obrigado pela obra no presídio no Paraguai, Pai. Obrigado por portas abertas, pastor Konig, sua família, sua igreja, tudo acontecendo, portas abertas cada vez mais, Pai. Assim também como o pastor Guilherme, avançando, Pai, e a graça acompanhando, Pai, favor de homens, tudo acontecendo no Uruguai, Pai. Muito obrigado por essas ofertas, somos uma igreja generosa e que vai tudo acontecer, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode trazer aqui, amado. Amados, pode sentar, por favor? Vou falar uma breve palavra aqui. Vocês podem abrir em Atos, capítulo 6. Vai ser do versículo 1 ao 7. Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu vou ler na versão A Mensagem. Amém? Nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência. Só um minuto. No ensino da palavra de Deus para administrar assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolha 7 homens dentre vocês em quem todos confiem
e sejam cheios do Espírito Santo e do